nome é Débora, professora de arte da Escola Estadual 11 de Março, e hoje nós vamos começar a primeira aula da aula. Eu vou olhar aqui pro meu computador, tá? Porque a gente tem algumas informações aqui, tá? E hoje nós vamos entender qual é a função da arte na nossa vida. O que ela faz, que diferença ela faz. Só que primeiro a gente vai deixar algumas coisas muito claras aqui, né? Que são coisas que eu escuto muito, né? Como por exemplo... Mas a aula de arte não é só pintar e desenhar? Sim, se você tiver 7 anos, tá? Aqui na aula de arte do ensino médio, a gente precisa entender os movimentos artísticos, a gente precisa entender como que funciona a arte, qual é a função dela, o porquê que a gente estuda isso e o como ela pode beneficiar a gente na nossa vida, entende? Mas por que a gente estuda arte na escola? Primeiro, ninguém estuda arte, a disciplina de arte na escola, para ser um artista, para ser um escultor, para ser sei lá o quê. A gente estuda arte na escola desde os anos iniciais para que a gente desenvolva a nossa criatividade, para que a gente possa entender como fazer outras coisas, para que a gente possa conhecer um pouco da nossa história e também conhecer um pouco da cultura, tanto do lugar onde a gente vive, como dos lugares que estão à nossa volta, como aqui dentro do Brasil ou até exteriormente, tá? Então agora nós vamos entender o conceito do que é arte. Só que primeiro a gente vai entender o que é um conceito. Ou seja, a gente vai entender o que é o conceito do conceito. Então vamos lá, o significado de conceito. O que é conceito? Conceito significa definição, concepção ou caracterização. É a formulação de uma ideia por meio de palavras ou recursos visuais. O termo conceito tem a origem a partir do latim conceptus, do verbo concipere, não sei, que significa coisa concebida ou formada na mente. O conceito pode ser uma ideia, juízo ou opinião sobre algo ou alguma coisa. Exemplo: a discussão começou porque nós temos conceitos muito diferentes de relacionamento aberto. O conceito é aquilo que concebe no pensamento sobre algo ou alguém. É a forma de pensar sobre algo, consistindo em um tipo de apreciação através de uma opinião manifesta, por exemplo, quando se forma um bom ou um mau conceito de alguém. Tipo fofoca de vizinhança. Neste caso, conceito pode ser um sinônimo de reputação, ou seja, o conceito ele significa em você caracterizar alguma coisa. Mas você ter o conceito de alguma coisa não significa que essa é uma verdade absoluta. É só o seu modo de ver aquela determinada coisa, entendeu? Qual é o conceito de prato? Na minha cabeça vem um negócio redondo que a gente coloca comida dentro. Mas existe apenas um tipo de prato? Não, existem pratos menores, pratos quadrados, pratos redondos, pratos ovais, pratos de todas as cores, tipos, sabores e... enfim. Então a gente precisa entender que conceito não é uma coisa fechada. O conceito ele vai depender da forma como eu encaro as coisas, da forma como eu entendo o que aquilo significa. Só que o meu colega do lado ele pode entender aquilo de uma forma completamente diferente. E tá tudo bem. Certo? Que isso fique bem claro. Ou seja, um conceito é aquilo que caracteriza um objeto, ideias, assuntos e lá. Uma atividade que eu gosto muito de fazer na aula de arte, inclusive quem está assistindo esse vídeo vai lembrar, que é o ditado artístico. Que é nada mais do que uma atividade onde eu vou ditar os objetos, vou ditar aonde eles vão estar no desenho, como se eles estivessem no meio do desenho, na esquerda, na direita, em cima, embaixo, enfim. Eu vou ditar os objetos e o aluno ele vai desenhar esses objetos na folha conforme ele achar que está certo. Por exemplo, desenha
uma mesa no meio da folha. Eu não disse se essa mesa é quadrada, se essa mesa é redonda, se ela é vista de cima, se ela é vista na diagonal, se ela é vista de frente. Não sei. Eu pedi que você desenhe uma mesa no meio da folha. E o que sempre acontece nessas situações desses desenhos é que todos os desenhos eles recebem exatamente as mesmas instruções, os mesmos objetos no mesmo lugar do desenho. Porém, os desenhos eles saem todos completamente diferentes, porque cada um vai utilizar o seu modo de ver aquele objeto, entende? Então eu vou falar, desenha uma mesa no meio da folha. Tem gente que vai fazer mesa redonda, tem gente que vai fazer mesa quadrada, tem gente que vai fazer mesa vista de cima para baixo, tem gente que vai fazer mesa vista na diagonal, tem gente que desenha maravilhosamente bem. E tem gente que não tem tanta habilidade assim. E tá tudo ótimo. É só apenas um modo de ver as coisas diferente. Baseado naquilo que eu conheço, naquilo que eu vivencio, naquilo que eu tenho como verdade. Entendeu? Aí, nós vamos entrar no contexto do que é arte, certo? Pensando na ideia de que arte não é um conceito fechado. Ninguém no universo tem... Como que eu posso falar? Ninguém tem gabarito suficiente para dizer isso é arte, isso não é. Ninguém. Porque o conceito de arte ele é um conceito muito amplo. O que é arte para mim, talvez não seja para o meu colega. E tá tudo bem. Desde que eu não xingue um artista, desde que eu não menospreze a sua arte. Eu apenas não concordo com o ponto de vista dele, correto? Então, o que é arte? A arte é uma palavra que se origina do vocábulo latino ars e significa técnica ou habilidade. Podemos dizer que é uma manifestação humana, comunicativa, muito antiga. Exatamente. Nós temos registros de arte desde os períodos da pré-história. Desde que o homem, o ser humano, é ser humano, nós temos relatos de como ele se expressava artisticamente. Seja por meios estratégicos, que era para desenhar alguma coisa na parede, como se fosse uma... Eu não digo uma premonição, mas tipo, se hoje eu tive sorte na minha caça, e eu vou registrar isso na parede, talvez amanhã eu tenha a mesma sorte, porque eu vou usar os mesmos métodos que eu usei, porque eu registrei isso em algum lugar, entende? Ou apenas para meios religiosos, para meios espirituais ou alguma coisa do tipo, em que eles acreditavam em algo superior a eles e faziam esse pedido aos seus ancestrais ou faziam isso a sua entidade religiosa na qual eles acreditavam, tá? De forma que essa entidade ela pudesse trazer aquilo que eles pediam, entende? Então a arte possui um caráter estético, ou seja, eu preciso ver, eu preciso detalhar ela para que o meu espectador ele consiga entender o que é aquilo. Porém, não necessariamente. E está intimamente relacionada com as sensações e emoções dos indivíduos. Podemos, por exemplo, citar a pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura, a arquitetura. Uma das principais razões dela existir é exatamente para que a gente saia da nossa caixa e a gente possa se expressar de alguma forma, que a gente queira contar alguma coisa ou que a gente queira que as pessoas sintam alguma coisa. E isso pode ser algo muito positivo, pode ser algo muito negativo, como por exemplo, a gente pega os filmes, que a gente deve estar assistindo bastante agora, né? Pois é. Os filmes, por exemplo, quando a gente vai, por exemplo, assistir um filme, a gente pensa, é um filme de ação, é um filme de comédia, é um filme de terror. A gente, por essas nomenclaturas, a gente já vai com a ideia, com o nosso cérebro meio preparado, meio que sabendo o que a gente vai encontrar lá, entende? E aí dentro do filme a gente vai desenvolver
várias emoções diferentes, principalmente por causa das trilhas sonoras, certo? Porque quando você vê uma cena normal ali acontecendo, às vezes ela não tem assim uma ideia, ela nem queira dizer tanto assim. Só que a partir do momento em que o diretor ele coloca uma música de fundo naquela cena, ela já começa a trazer um sentimento pra gente, entende? Se eu quero fazer uma cena ali de tristeza e que eu quero que o meu espectador chore litros jogado no chão em posição fetal, eu vou colocar uma música ali que vai trazer esse sentimento, certo? É a mesma coisa de quando a gente tá triste e vai botar uma playlist de música mais triste ainda. Porque quando a gente tá nessa situação, a gente não quer ficar feliz. A gente não vai botar uma música pra gente melhorar. A gente quer botar uma música pra gente ficar mais na força ainda, né? Eu sei que vocês concordam. Tá. Aí nós temos a cronologia da história, da arte. Lembrando que essa cronologia, ela não é muito específica, porque nós temos muitos momentos entre essas classificações aqui, entre esses tempos de arte, só que nenhuma época é muito precisa, certo? Primeiramente nós vamos ter a arte rupestre, né? A arte da pré-história, que vai falar ali sobre como os povos começaram a desenvolver a arte, como que se desenvolveu a arte a partir da vivência do ser humano, lá no período paleolítico, depois passando para o período neolítico, depois passando para a idade dos metais e depois seguindo sua vida. Depois a gente vai ter a arte antiga, vai pegar o pessoal da arte egípcia, a gente vai pegar o pessoal lá. Na arte clássica, a gente já vai ter, por exemplo, a arte romana, a arte grega, que ela vai falar principalmente dos primórdios da arte. A arte grega, ela é muito forte na questão de falar sobre a vida dos deuses, de falar sobre como que os deuses que eles acreditam, como que foram as suas batalhas, como que foram a vida desses deuses quando eles desciam a terra, muita coisa arquitetônica, as colunas gregas, tudo isso. A arte romana, ela rouba um pouquinho da arte grega, sabe? Então, é isso aí. Na arte medieval, aí nós vamos ter a arte gótica, nós vamos ter as artes religiosas, que aí a gente vai ter a entrada da Igreja Católica com uma baita importância em cima do estado de poder. Que aí a Igreja Católica, com os seus dogmas, com toda a sua ideologia do certo e errado, da Bíblia, do conhecimento de Cristo e ela vai ter uma importância muito grande nesse período, tá? Com a arte gótica, com a arte dos vitrais. A gente vai ter aí a arte sacra também. Depois a gente já vai, isso depois de muito tempo. Pra vocês terem uma noção, a arte medieval, ela foi dos anos 300 até 1350, mais ou menos. Olha o tanto de tempo que foi. Foi coisa de quase 1000 anos. Depois, a gente já vai ter o início da arte moderna. Que aí já é um negócio já um pouco mais levantado com a Revolução Industrial, que trouxe pra gente um monte de tecnologias novas. A gente vai ter a Revolução Industrial, que vai revolucionar tanto a tecnologia, como a vida das pessoas, como principalmente a arte, sabe? Então a Revolução Industrial, ela vai trazer a arte abstrata, ela vai trazer o futurismo, ela vai trazer o cubismo, ela vai trazer esses movimentos que eles saem completamente da caixinha de tudo aquilo que a gente já conhecia. Que até então, arte, é uma pintura de uma fruta, é uma pintura de uma pessoa, é uma pintura de um santo. Na arte moderna, isso passa a não importar tanto. Eu não tenho que fazer as coisas parecerem reais, porque aqui eu já tenho também uma pitadinha do início da fotografia.
Então, lógico, não em 1350, né? Mas lá no finalzinho, eu já vou ter a fotografia. Então, se eu quero registrar um momento o mais realista possível, eu não preciso pintar um quadro. Eu posso simplesmente tirar uma foto. Por mais que isso dê um puta de um trabalho, compensa eu tirar uma foto. Então, eu passo a não me preocupar mais tanto com essa ideia de que eu tenho que fazer as coisas parecerem reais, eu tenho que dar sentido às coisas na teoria, mas eu começo a pensar na arte abstrata. Que a arte abstrata eu só quero expor os meus sentimentos. Se eu vou pintar alguma coisa, eu vou pintar com ódio. Se eu tô com ódio, eu vou pintar com ódio, já jogando tinta, tudo lá com ódio. Se eu tô apaixonada, eu vou fazer algo mais redondo, algo mais delicado, por exemplo. No futurismo, eu vou ter os movimentos na arte, os movimentos na tela. Eu vou dar a impressão para o meu espectador de que as coisas se movimentam. No cubismo, eu já vou tirar toda aquela ideia do real, do que existe, e vou pegar as formas geométricas. E vou tentar introduzir as formas geométricas num contexto de pessoas, entende? Eu vou tentar trazer uma cena natural como eu aqui gravando esse vídeo, só que em vez de eu tentar fazer as coisas como elas são, eu vou tentar transformá-las em formas geométricas. Que o meu espectador ele ainda vai conseguir entender que é uma pessoa gravando alguma coisa, mas num formato diferente, numa outra perspectiva, entende? Depois a gente já tem a arte contemporânea. A arte contemporânea, ela já é o que acontece nos dias atuais desde 1850. Segundo os dados que eu pesquisei aqui, tá? Mas lembrando que essas datas, elas não são fixas, tá? Lembrando que isso aqui é um movimento que começou um pouquinho e começou a tomar mais força depois, certo? Aí a arte contemporânea, a gente já vai ter outra perspectiva, porque aí a gente vai ter um estilo de vida das pessoas completamente diferentes. A gente já vai ter um estilo de vestimento das pessoas completamente diferente. Que aí nós vamos ter a arte conceitual, que é aquela coisa de que eu não preciso criar um objeto artístico. Eu posso pegar algo que já existe e transformá-lo. Eu posso pegar algo que já existe e dar uma nova perspectiva a ele, como por exemplo, esse mouse. Esse mouse aqui, como é que é o nome dele? É mouse. Eu posso muito bem colocar ele na minha arte e colocar o meu gato correndo atrás disso aqui. Porque é o gato correndo atrás do mouse, entende? É uma outra perspectiva de ver as coisas num formato em que necessariamente eu não preciso pintar alguma coisa, eu não preciso fazer alguma coisa, eu posso pegar algo que já existe. Nós vamos ter a body art, que aí a gente vai ter um outro estilo de arte em que eu não vou pintar um quadro ou fazer uma escultura de metal, de mármore ou de alguma coisa desse tipo. Eu vou usar o meu corpo como arte. Eu vou usar o meu corpo enquanto expressão, entende? Então a gente vai ter o estouro das performances, a gente vai ter as danças, a gente vai ter Ih, meu Deus, perdi. A gente vai ter também as manifestações, não as manifestações, mas as manifestações também. A gente vai ter também as performances mesmo, em que as pessoas elas querem dizer alguma coisa. Elas querem fazer uma crítica sobre a política, elas querem fazer uma crítica sobre a igreja, elas querem fazer uma crítica sobre os padrões estéticos estabelecidos, por exemplo. Entende? Então eu vou largar a pintura, eu vou largar o quadro, a tela, eu vou largar a escultura, eu vou largar a música e vou usar o instrumento de arte que eu tenho e que ele se mexe, ele canta, ele dança, ele se joga no chão, ele pula pirueta, ele pode fazer o que eu quiser. Então eu começo a me utilizar também desse corpo como objeto de arte, tá? Aí nos dias atuais, se a gente for pensar na arte, nossa, mas para que eu vou usar arte? Olha, para tudo. Se você está isolado, se você está na sua casa já há tanto tempo,
você com certeza, você, não vou dizer se apropriou, mas você utilizou de algum tipo de arte. Seja isso uma novela, seja isso um filme, seja isso uma série, seja isso um vídeo no YouTube. Tudo isso é arte. Porque alguém teve que criar aquilo, alguém teve que fazer, alguém teve que pensar nas cores para aquilo acontecer. Alguém teve que fazer aquilo chamar a atenção das pessoas. Alguém fez aquilo levar um sentimento para as pessoas. E se não fosse, às vezes, um filme que a gente tem disponível, ou um vídeo, ou uma novela que a gente tem para a gente sair um pouco da nossa vida atual e prestar atenção em um outro contexto de vida, para a gente também não surtar, isso alivia um pouco para a gente, sabe? Então a arte, ela vem com essa importância de fazer com que a gente possa aproveitar de outros sentimentos. Ela vem com essa ideia de que eu posso aliviar um pouco do sofrimento do meu colega. Se eu tô ali, eu não tô bem, eu vi um monte de notícia ruim no jornal e tal, e eu vou ver um vídeo, ou eu vou assistir um desenho, meu Deus, eu adoro desenho, ou eu vou assistir um desenho, você fica um pouco mais tranquilo, você dá uma descarregada, sabe? Então a arte, ela vem exatamente com essa ideia de que eu preciso aliviar minha tensão. Eu preciso expor aquilo que eu penso, eu preciso expor aquilo que eu quero. Ou eu posso consumir aquilo que o outro quer me expor, que é no caso dos filmes. Que eles contam uma história e a gente absorve aquilo. E a gente acaba se colocando naquele lugar. E esse vem um papel importante dos livros. A leitura, ela é um objeto incrível quando a gente vai pensar nessa ideia de desenvolver sentimentos. Porque o livro, o que acontece? Quando a gente tem um filme e a gente tem o livro e o filme do livro, o que acontece? Quando eu tô ali lendo o livro, eu não tô vendo como que é o cenário, eu não tô vendo como que são os personagens, eu não tô vendo como que é todo aquele contexto, eu vou criar tudo isso na minha cabeça. Então eu vou me utilizar dos conhecimentos que eu tenho, eu vou me utilizar de toda a sabedoria que eu tenho para criar isso na minha cabeça. Então, conforme eu for... Isso não é uma atividade que eu vou desenvolver. Não, isso acontece automaticamente. Quando eu estou lendo, meu cérebro ele já começa a desenvolver aquela cena. Então, eu imagino um cenário, eu imagino o ator, eu me imagino lá, eu como a garota que quer conhecer lá o príncipe maravilhoso. E eu crio isso tudo na minha cabeça. E o que acontece de às vezes a gente ir assistir o filme do livro é que no filme já está tudo pronto. No filme eu já tenho tudo ali entregue de bandeja, o cenário, as pessoas, a fala, tudo. E às vezes isso não é tão bom quanto aquilo que a gente imaginou na nossa cabeça. Lógico que os filmes, eles têm várias partes cortadas, eles têm várias partes editadas, porque são ferramentas diferentes, contando a mesma coisa, certo? Então aqui no livro eu consigo contar uma cena em 10 páginas, em que eu vou descrever como é que estava o clima, que eu vou descrever como que é a voz das pessoas, que eu vou poder descrever como que é o cenário ou aonde que a pessoa esbarrou. Eu vou demorar muito tempo para explicar o que é aquilo. E o meu cérebro vai adorar, porque ele vai criar tudo aquilo do jeito que eu quero. E no filme não, eu já tenho tudo pronto. Toda a cena já está pronta. Então aqui no livro, o que demora 10 páginas para ser desenvolvida, no filme eu vou ter 2 minutos. Então isso acaba sendo um pouco frustrante pra gente. Mas lógico que são noções diferentes. São objetos de arte diferentes. Cada um com as suas peculiaridades, cada um com os seus pontos positivos e negativos. Só que é o nosso cérebro que está trabalhando ali, certo? Então por enquanto é isso. A gente vai finalizar a nossa aula aqui. E
nas próximas aulas a gente vê, certo? É isso, até mais!